sobre os núcleos da base. Os núcleos da base são conjuntos de corpos de neurônios que ficam ali localizados na base do telencéfalo. São importantes em diversas vias, como por exemplo as funções motoras voluntárias, as funções cognitivas e também as funções emocionais ali do sistema nervoso central. Bom, alguns dos núcleos da base que a gente tem são o núcleo caudado, o putâmen e o globo pálido, tanto sua parte interna como sua parte externa. Esses três núcleos da base vão formar nossa principal via motora voluntária. E a gente vai ver mais tarde que formam dois tipos de via, tanto a via direta como a indireta, que favorecerão ou não o movimento voluntário. Então, vendo essa importância no controle motor voluntário desses três núcleos, eles acabam recebendo o nome. Esses três núcleos vão denominar o corpo estriado dorsal. Então, o putâmen, núcleo caudado, e o globo pálido vão formar o corpo estriado dorsal, certo? Outra relação que a gente vai ver mais tarde na posição deles no telencéfalo é que o putâmen e o globo pálido estão extremamente próximos e por isso, e também por outras coisas, eles acabam recebendo uma denominação. Então, o conjunto putâmen e globo pálido, mais uma vez, globo pálido interno e externo, vão receber a denominação de núcleo lentiforme. Núcleo lentiforme. E a gente vai ver na base do telencéfalo que eles estão bem adjacentes, então essa relação fica bem clara de entender. Mas de longe, a relação mais importante que a gente vai ter aqui é do núcleo caudado e o putâmen. Esses dois têm conexões muito íntimas e vão ser muito importantes nas vias motoras. Então, núcleo caudado e putâmen, por terem essa associação, essas conexões muito fortalecidas, muito íntimas, vão receber outro nomezinho, chamado de estriatum. Estriatum, que é o conjunto núcleo caudado e putâmen. Essa de longe é a relação mais importante. Núcleo caudado e putâmen estriatum. Esse nomezinho, essa denominação vai ser extremamente importante nas nossas vias, tanto direta como indireta, que são as vias motoras. Fora aqueles três núcleos muito importantes para as vias motoras voluntárias, a gente tem alguns outros. Por exemplo, o cláustron. O cláustron que está ali externamente ao putâmen e ainda tem uma função um pouco enigmática, mas desconfia-se que ele faz uma espécie de integração da atividade elétrica daquilo que é o encéfalo. Então, o cláustron não é 100% confirmado, mas assume-se que ele faça uma integração elétrica das atividades do telencéfalo, certo? E a amígdala. A amígdala é uma das principais estruturas daquilo que é o sistema límbico, né? O sistema de processamento das emoções, e ela está ali localizada na porção final do núcleo caudado e está relacionada também com o processamento de comportamentos agressivos. Então, a amígdala, sistema límbico e comportamentos agressivos, comportamentos sexuais e, por fim, e talvez o mais importante, a amígdala está ligada ao processamento do medo. Uma pessoa que tem a amígdala retirada, ela é uma pessoa sem medo. Então, a amígdala é muito importante nessa função de integração do medo. O núcleo accumbens, outra estrutura do sistema límbico, é o principal sistema de recompensa do nosso cérebro. Então, o núcleo accumbens está ligado ao sistema de recompensa do nosso cérebro. E por fim, o núcleo basal de Meynert vai estar associado ali ao sistema ativador ascendente. Então, ali está relacionado com o ciclo sono, vigília. Então, sistema ativador ascendente, do qual o núcleo basal de Meynert faz parte, certo? Então, esses são os núcleos da base. Então, agora, para a gente ter a noção de algumas localizações aqui dos núcleos da base, a gente vai fazer um corte coronal aqui no cérebro e vamos ver mais ou menos isso aqui. Então, nessa vista, a gente consegue ver, nesse corte coronal, a gente consegue ver alguns dos núcleos da base. E vamos dar ênfase aqui àqueles que participam da via motora voluntária, certo? Que é uma das principais funções do núcleo da base. Primeiro aqui,
a gente tem o núcleo caudado. Caudado. Por que esse nome? O núcleo caudado, vamos voltar aqui para o telencéfalo, ele é assim, mais ou menos. Ó. Tem esse formato de C. Ele ocupa todo esse espaço aqui. Então, quando a gente faz esse corte coronal, é isso mais ou menos que a gente vê. Só essa partezinha. Então, aqui o núcleo caudado. Aqui, mais externamente, perto da ínsula, lembra que a ínsula está mais ou menos aqui, ó. Logo adjacente à ínsula, a gente vai ter o claustrum, do qual a gente já falou das funções, né? Talvez ali a integração da atividade elétrica do cérebro. Então, aqui mais externamente a gente tem o claustrum. Mais internamente ao claustrum, imediatamente interno ao claustrum, a gente vai ter o putamen. Putamen logo interno ao claustrum, certo? Lembrem que uma das principais estruturas que a gente, uma das principais denominações que a gente tem é o conjunto do núcleo caudado e o putamen, que formam o striatum. A gente vai ver como esse nome vai ser importante nas vias motoras, tanto direta como indireta, certo? Internamente ao putamen, logo internamente ao putamen, a gente tem o globo pálido. A gente pode ver que ele é dividido, tem uma parte externa e uma parte interna do globo pálido. Então, logo interior ao putamen está o globo pálido, tá bom? Tanto sua parte externa como sua parte interna. Vamos falar de outras estruturas aqui que não fazem parte dos núcleos da base, mas serão importantíssimas nas vias motoras, tanto direta como indireta, que é aqui o núcleo subtalâmico. Lembrando que ele não faz parte dos núcleos da base, vai fazer parte de um circuito que integra também ali a função dos núcleos da base. E por fim, aqui logo em cima do núcleo subtalâmico, a gente tem evidentemente o tálamo, tá bom? O tálamo e núcleo subtalâmico não fazem parte dos núcleos da base, vão fazer parte de um circuito que a gente vai ver agora mesmo. Então, aqui entrando propriamente nas vias motoras. Vamos começar pela via direta, que é mais simples, menos complexa, mais tranquilinha de entender. Mas antes da gente adentrar especificamente na via direta, é importante entender algumas coisas. Em condições normais, o tálamo, que não faz parte dos núcleos da base, mas faz parte desse sistema, vai estar mandando informações importantes para o cérebro, mais especificamente aqui para o giro pré-central, que a gente lembra que é a área motora primária do nosso cérebro, não é isso? Mais especificamente, lá no tálamo, é o núcleo ventral anterior e o núcleo ventral lateral que vão mandar essas informações importantes para o controle motor, para o cérebro. Então, o tálamo envia informações importantes ao telencéfalo, ao cérebro, para a realização de movimentos voluntários. É essencial que essas informações vindas do tálamo cheguem ao cérebro, para que a gente tenha esse controle motor. Mas o que acontece? O globo pálido, mais especificamente, importante frisar isso, o globo pálido interno, está mandando de forma tônica impulsos inibitórios ao tálamo. Então, o globo pálido interno está inibindo o tálamo. Então, o tálamo fica inibido. Quando o tálamo está inibido, mais especificamente o núcleo ventral anterior e o núcleo ventral lateral estão inibidos, ele não consegue mandar essas informações importantes ao cérebro. E assim, a gente não consegue ter o controle motor voluntário. Então, a gente vai ver que tudo, tanto na via direta como na via indireta, vai se basear nesses impulsos aqui. Por exemplo, se eu desativo o globo pálido interno, o que acontece? Ele não consegue mais enviar informações inibitórias ao tálamo. E se ele não envia informações inibitórias ao tálamo, o tálamo pode enviar as informações ao telencéfalo. Então, tudo, tanto na via direta como na via indireta, vai se basear nessa inibição tônica aqui. Ou a gente aumenta essa inibição sobre o tálamo, ou a gente diminui. Vamos ver o que acontece na via direta. Então, aqui a gente vê que tanto o giro pré-central como o giro pós-central e algumas áreas pré-motoras e motoras complementares vão estar enviando impulsos ao striatum. A gente lembra que o striatum é formado pelo núcleo caudado e o putamen, não é isso?
E esses impulsos que ele está mandando são impulsos excitatórios, mediados pelo neurotransmissor chamado glutamato. Então, o glutamato, mandado ali por essas áreas do cérebro, vão estimular o estriato, que é o núcleo caudado, e o putame. Então, esse núcleo estriado vai ficar muito excitado, não é isso? E o que acontece quando a atividade nesse estriato aumenta? Ele fica capaz de mandar mais impulsos para a estrutura seguinte, não é isso? Quando ele está mais ativo, ele pode mandar mais impulsos para outra estrutura. E ele vai mandar muitos impulsos para o globo pálido interno. Só que o que acontece? Esses impulsos são inibitórios, mediados pelo neurotransmissor chamado GABA. Então vamos lá. O estriato, estando muito ativo, ele vai mandar muitos impulsos inibitórios ao globo pálido interno. Como ele está mandando muitos impulsos ao globo pálido interno, e esses impulsos são inibitórios, o globo pálido interno, o que vai acontecer com ele? Vai ficar inibido. O globo pálido interno perde sua capacidade de agir, ele fica inibido. E o que acontece se o globo pálido interno estiver inibido? Ele vai conseguir mandar impulsos para a estrutura seguinte? Não vai. Então, esses impulsos que ele estava mandando para o tálamo vão ser bloqueados, porque agora ele está inibido. Então, quando há o bloqueio desses impulsos, o tálamo fica livre para trabalhar, porque o globo pálido interno estava inibindo o tálamo. Então, o tálamo, núcleo ventral anterior e ventral lateral, vai ficar livre para mandar esses impulsos importantes para a função motora voluntária. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a via direta, ao permitir que o tálamo mande esses impulsos ao cérebro, é uma via que permite o movimento. Então, via direta é a favor do movimento. Ela vai gerar mais movimento. Essa é a via direta. Recapitulando, o telencéfalo, algumas regiões ali do nosso cérebro, a área motora primária, a área somatosensorial primária, algumas áreas pré-motoras e motoras complementares vão excitar o estriatum, que mais uma vez, núcleo caudado e putamen, pelo neurotransmissor glutamato. Logo, o estriatum vai ficar em um estado altamente excitado. E aí, o que acontece? Ele vai mandar muitos impulsos para o globo pálido interno. Mas o que acontece? Esses impulsos são inibitórios. Logo, o globo pálido interno vai ficar muito inibido. Com o globo pálido interno inibido, ele não tem mais a capacidade de mandar os impulsos inibitórios ao tálamo que ele estava mandando. Logo, o tálamo, não mais sendo inibido pelo globo pálido interno, vai ficar livre para mandar essas informações motoras ao giro pré-central, a nossa área motora é primária, né? Então, a via direta, lembrem disso, via direta é a favor do movimento. Então, agora falando um pouco da via indireta. O que vai acontecer na via indireta? Bom, aqui a gente vai ter a presença de algumas estruturas novas, mas a gente percebe que tem uma parte semelhante. O tálamo, núcleo ventral anterior, núcleo ventral lateral, estão querendo mandar informações importantes ao nosso cérebro, informações essas necessárias para o controle motor voluntário. Então, o tálamo tem que mandar essas informações para o controle motor voluntário. Mas o tálamo está sendo inibido novamente pelo globo pálido interno. Essa inibição é feita de modo tônico. O que vai acontecer aqui então? A gente nota que, mais uma vez, o cérebro vai mandar algumas informações para o estriatum, certo? Vai mandar alguns impulsos, impulsos esses excitatórios, certo? Então aqui, o giro pré-central, giro pós-central e algumas áreas motoras complementares e pré-motoras vão estimular o estriatum, que mais uma vez, para não esquecer, núcleo caudado e putamen. Então, através do glutamato vai estimular o estriato. O estriato, então, vai ficar muito estimulado, muito estimulado. Com o estriatum muito estimulado, ele vai conseguir mandar muitos impulsos para a estrutura seguinte. Como ele está estimulado, ele tem essa capacidade de mandar muitos potenciais de ação para a estrutura seguinte. E quem é que vai vir na via indireta
Depois do estriato, o globo pálido, mas dessa vez, presta atenção, globo pálido externo. Então, o estriato vai inibir o globo pálido externo, certo? Como ele está muito ativo por causa da ação do glutamato, ele vai inibir o globo pálido externo. Então, o globo pálido externo vai ficar muito inibido e não vai conseguir mandar potenciais de ação para a estrutura seguinte, não é isso? Então, ó, a gente vê que depois do globo pálido externo, vem quem? O núcleo subtalâmico. Lembra aquela estrutura que está abaixo do tálamo, que é o núcleo subtalâmico? O globo pálido externo estava atuando sobre o núcleo subtalâmico de modo inibitório. Mas lembra que agora o núcleo subtalâmico, o globo pálido externo está inibido. Ele está inibido. Então ele não consegue mais mandar esses impulsos inibitórios para o núcleo subtalâmico. O que acontece então? Eu cortei essa via, porque agora o globo pálido externo está inibido. Então ele não consegue fazer seu papel, que era a inibição do núcleo subtalâmico. Logo, o núcleo subtalâmico vai ficar mais ativo. Interessante isso, porque eu não excitei de algum modo nessa via, pelo menos o núcleo subtalâmico. Eu só cortei aquilo que estava inibindo, que era o globo pálido externo. E como que eu fiz essa inibição? Inibindo o próprio globo pálido externo. Logo, o núcleo subtalâmico liberado dessa inibição vai ficar mais ativo. E ele mais ativo, o que ele vai fazer? Com o núcleo subtalâmico mais ativo, ele vai estimular essa estruturazinha, que a gente lembra já da via direta, que é o globo pálido interno. Então, o globo pálido interno, agora, por ação do núcleo subtalâmico, vai ficar muito ativo. Ele estando muito ativo, o que vai acontecer? Ele vai mandar muitos impulsos para a estrutura seguinte. Então, por ação do núcleo subtalâmico, o globo pálido interno ficou muito ativo. E assim, ele muito ativo, manda muitos potenciais de ação para a estrutura seguinte. Só que lembra que a estrutura seguinte é o tálamo. Logo, o núcleo ventral anterior, o núcleo ventral lateral. E outra coisa a se lembrar é que os potenciais de ação que chegam do globo pálido interno ao tálamo são inibitórios. Lembra aquela inibição tônica? Aqui a gente está aumentando aquela inibição tônica, está aumentando esses impulsos inibitórios. Logo, o tálamo, por sua vez, vai ficar muito inibido, porque cresceu essa inibição tônica sobre ele. Agora tem muita inibição, logo ele está menos ativo. Com o tálamo menos ativo, ele não consegue mais mandar aquelas informações motoras importantes para o cérebro. E aí o que a gente tem? Como as informações dos núcleos talâmicos essenciais para o controle motor voluntário não estão chegando ao cérebro, a gente não tem movimento. Então, a via indireta é uma via que desfavorece o movimento. A gente lembra que a via direta era a favor do movimento e a via indireta, importante, é contra o movimento, justamente por esses mecanismos aqui. Bom, uma estrutura que vai impactar de forma muito intensa naquilo que é a via direta e na via indireta do controle motor voluntário é a substância negra. Então aqui a gente tem um corte transversal do mesencéfalo, certo? Aqui ó, a gente vê o aqueduto, aqui atrás do aqueduto a gente tem o teto do mesencéfalo, certo? Aqui a gente tem aquelas estruturas que vão formar os pedúnculos do cérebro. Então, tanto de um lado como do outro, a gente tem os pedúnculos. E logo atrás do pedúnculo, a gente tem quem? A substância negra. E o que vai importar para a gente, por hora, nessas vias motoras, tanto direta como indireta, é uma subdivisão da substância negra, que é a parte compacta. A gente tem a parte reticular e a parte compacta da substância negra. Mas o que vai nos importar para essa via motora por hora é a parte compacta da nossa substância negra. Então, vamos ver como ela age na via direta e indireta. Então, aqui sobre a substância negra na via direta. A via direta a gente viu agora há pouco. A gente lembra lá que o cérebro está mandando informações importantes ao estriato,
informações essas excitatórias. Logo, o striatum fica muito com atividade muito aumentada e vai inibir o globo pálido interno. O globo pálido interno inibido não consegue inibir o tálamo e o tálamo consegue mandar as informações importantes para o cérebro, para o controle motor voluntário. Essa é a via direta. Agora vamos ver o impacto da substância negra nessa via direta. Bom, vamos aqui. Lembra, a substância negra, mais especificamente sua parte compacta, vai agir na nossa via direta. E o que ela vai fazer? Lembra que os neurônios da substância negra são neurônios ricos em dopamina. Então, substância negra, parte compacta, vai jogar muita dopamina aqui no estriatum. E o que acontece? Os neurônios do estriatum, especificamente os neurônios que participam da via direta do estriatum, têm receptores para dopamina. Esses receptores são chamados de receptores D1. Receptores D1 para a dopamina lá no estriatum. E o que acontece? Esses receptores D1, quando recebem dopamina, agem de forma excitatória. Então, quando a dopamina age aqui no estriatum, ele faz uma espécie de excitação, deixa o estriatum muito ativado, muito ativado. Então, mais do que seria o normal, a substância negra está ajudando a ativar o estriatum. O estriatum mais ativado, a gente já conhece essa história. Com ele mais ativado, ele consegue inibir o globo pálido interno. Como ele está muito ativado, ele manda muitos impulsos para o globo pálido interno. Só que esses impulsos são que inibitórios. Com o globo pálido interno inibido, então o globo pálido interno inibido, ele não consegue mais mandar os impulsos tônicos inibitórios ao tálamo. Lembra? Núcleo ventral anterior, núcleo ventral lateral. O tálamo, portanto, fica livre dessa inibição e consegue mandar as informações importantes ao nosso cérebro. Logo, a substância negra na via direta, a gente vê que ela favorece o movimento. Então, a substância negra na via direta vai favorecer o movimento, ao passo que ela deixa o estriatum mais ativo e dá uma reforçada naquilo que a gente já conhece da via direta. Então, mais uma vez, para deixar bem forte, substância negra na via direta é a favor do movimento. Bom, agora a substância negra na via indireta. A gente lembra da via indireta que aqui o giro pré-central e pós-central e algumas áreas motoras complementares e pré-motoras estão estimulando o estriatum. O estriatum mais estimulado vai mandar mais impulsos inibitórios ao globo pálido externo. O globo pálido externo vai ficar inibido, logo não consegue fazer a inibição sobre a estrutura seguinte, que é quem? O núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico, livre dessa inibição, vai conseguir estimular o globo pálido interno. E o globo pálido interno estimulado vai conseguir exercer sua função sobre o tálamo, que é a inibição. Então, na via indireta, a gente lembra que a gente tinha um desfavorecimento do movimento, uma inibição do movimento, ao passo que o tálamo, inibido pelo globo pálido interno, não conseguia mandar as informações importantes ao cérebro, informações essas importantes para o movimento. É isso? Agora vamos ver o papel da substância negra nessa via indireta. Bom, dando um zoom aqui, a gente lembra a substância negra, mais especificamente a parte compacta, que vai agir aqui sobre o estriatum. Mas o que acontece? A gente lembra da substância negra lá na via direta, que tinha um papel em alguns neurônios do estriatum. E esses neurônios que participavam da via direta tinham receptores D1 para dopamina. Só que aqui na via indireta, ela vai agir de uma forma diferente. Por quê? Porque os neurônios do estriatum que participam da via indireta têm receptores chamados receptores T2 para dopamina. Então, a substância negra vai mandar dopamina para o estriatum e os neurônios que receberão essa dopamina na via indireta têm receptores D2 para dopamina. E o que acontece com esses receptores D2? Eles, quando recebem a dopamina, agem de modo inibitório. Então, a substância negra na via indireta vai agir de modo a inibir o estriatum,
Sim, exatamente, justamente por causa desses receptores D2. É tudo a questão do receptor. É o mesmo neurotransmissor agindo, tanto na via direta como indireta, que é a dopamina. Mas na via direta a gente tem receptores D1, aqui na via indireta a gente vai ter os receptores D2, e eles vão agir de modo diferente. Então, aqui na via indireta, a dopamina, por se ligar a esses receptores diferentes, que são os receptores D2, vão agir de modo a inibir o estriato. Então, o estriato fica inibido, certo? É isso que acontece. A dopamina, na via indireta, vai inibir o estriato. Com o estriato inibido, ele vai mandar mais ou menos impulsos para a estrutura seguinte, menos impulsos. Então, esses impulsos que ele mandava para o globo pálido externo vão estar inibidos. Vou ter uma supressão desses impulsos, uma supressão. Eu não vou conseguir mais mandar esses impulsos do estriato para o globo pálido externo. E lembra que o estriato na via indireta estava inibindo o globo pálido externo? O que vai acontecer agora? O globo pálido externo perdeu aquela inibição sobre ele. O estriato não mais inibe ele. Então, ele vai estar mais ativo. Então, o globo pálido externo mais ativo, o que acontece? Ele manda mais ou menos impulsos para a estrutura seguinte. Manda mais, ele está mais ativo. Então, ele consegue mandar mais impulsos, mais potenciais de ação para a estrutura seguinte. E quem é a estrutura seguinte? É o núcleo subtalâmico. Então, o globo pálido externo estando mais ativo, ele manda mais impulsos para o núcleo subtalâmico. Mas o que acontece? Esses impulsos são inibitórios. Então, o globo pálido externo vai mandar muitos impulsos ao núcleo subtalâmico. Mas muitos impulsos o quê? Inibitórios. Então, assim, eu vou ter uma grande eficiência dessa inibição sobre o núcleo subtalâmico. Logo, ele vai ficar inibido. O núcleo subtalâmico vai ficar inibido. Com o núcleo subtalâmico inibido, é uma sequência bem complexa, é muita coisa, mas o núcleo subtalâmico inibido, o que acontece? Isso aqui desaparece. Ele está suprimido agora, ele não consegue mais mandar impulsos para outra área. E lembra que o globo pálido interno, bom, e o núcleo subtalâmico estando inibido, ele não vai conseguir estimular mais o globo pálido interno. Então, o globo pálido interno, como perdeu a estimulação, perdeu esses estímulos que estavam ali aumentando sua atividade, vai ficar deprimido, vai diminuir sua atividade, porque o que estava estimulando, que era o núcleo subtalâmico, está deprimido, então ele não é mais ativado. Então, com isso, com sua atividade diminuída pela perda dessa excitação, ele fica assim, inibido. E com ele inibido, novamente, ele consegue mandar mais ou menos impulsos para a estrutura seguinte. Menos, ele está inibido, então ele manda menos impulsos para a estrutura seguinte. Isso aqui, esses potenciais de ação, essa ação inibitória do globo pálido interno sobre o tálamo, vão diminuir. Então, o tálamo, o que acontece com o tálamo? Ele fica mais ativo e manda mais impulsos para o cérebro, para o giro pré-central. Então, olha que interessante, a substância negra, tanto na via direta como na via indireta, vai permitir que o tálamo mande informações para o cérebro. Então, a substância negra na via indireta, assim como na via direta, vai favorecer o movimento. Muito interessante, muito interessante. Então, a gente percebendo isso, que a substância negra tanto na via direta como na via indireta, favorece o movimento nas duas vias, o que fica claro a gente pensar. Lembra do Parkinson? A doença de Parkinson, em que há a degeneração dessa substância negra. O que acontece no Parkinson? A gente tem bradicinesia, bradicinesia e também acinesia. O que é bradicinesia? Diminuição dos movimentos. O que é acinesia? É a perda dos movimentos, características do Parkinson. Por quê? Essa substância negra está perdendo sua função, seus neurônios estão degenerando. Então, a gente vendo aqui que a substância negra ativa o movimento nas duas vias, fica claro pensar isso do Parkinson. Eu destruindo essa substância negra, eu não vou conseguir mais estimular o movimento nas duas vias.
característica essa do Parkinson. A gente entendendo a via direta e indireta, entendendo a ação da substância negra como auxiliadora do movimento nessas duas vias, fica claro que a degeneração dela vai causar esses sintomas característicos